comprei os direitos do texto, né? É um texto londrino, nunca foi feito no Brasil. E teve duas montagens. Uma foi em Londres e a outra montagem foi em Nova York. E agora no Brasil. Eu me apaixonei pelo Blink e venho tentando fazer o Blink desde 2014. Não consegui por conta do Lisbela Prisioneiro, a agenda do Lisbela, do musical, que foi muito conturbada, né? E aí, a hora que eu tive essa primeira lacuna de trabalho, eu convidei o Kleber para poder dirigir. Na verdade, eu dei o texto pro Kleber para ele ler. Eu falei, Kleber, eu preciso que você leia o texto para ver o que mexe em você. Ele leu, ele disse, tudo bem, eu vou ler, antes de qualquer proposta. E aí ele leu, ele ficou enlouquecido, porque o texto é muito intrigante. É um suspense. E eu acho que a categoria suspense não é muito comum, né? E quando ele leu, ele ficou enlouquecido, ele me ligou de madrugada, falando que achou incrível, que tem uma virada no texto, todas as nuances. Eu acho que o texto do Phil Porter, o Blink, ele tem uma contemporaneidade de um jeito muito, ao mesmo tempo, ele tem dois lados, né? Eu acho que ao mesmo tempo que ele tem uma coisa muito romântica, muito sensível, ele é muito feroz, assim, né? Ele traz um lugar de um cair fichas assim da gente, né? Dessa loucura dos dias de hoje que a gente vive, dessa falta de relação, ao mesmo tempo a relação e a falta dela, essa ambiguidade desses encontros, que na verdade muitas vezes são desencontros, a gente nem percebe. Então eu acho que falar disso nesse momento era muito interessante, assim, tinha muito a ver com coisas que eu estava pensando, né? Dessas possibilidades de entender o encontro do ser humano, né? Muitas vezes eles não se encontram, eles acham que se encontram, né? Na verdade é isso. A possibilidade desse entendimento de será que isso está acontecendo? E aí não está, né? Então eu acho que esse texto ele traz muito isso, assim, de uma maneira muito delicada, muito inteligente. Ela não faz nada por alguns segundos e depois levanta sua mão livre, esfrega seu rosto com ela, depois ela dá uma respirada muito forte, quase um suspiro, antes de levar a maçã à sua boca. Mas ela não morde de uma vez. Ela fica segurando de contra a pele dos seus lábios. Aí ela dá uma mordida. Mastiga lentamente. E aí trocou de ator, de novo. Quando trocou pela terceira vez, a gente abriu testes, e aí dentre desses testes, eu comentei com a Francisca e com o Kleber, falei assim, eu queria indicar um ator para fazer o teste. Ele não tem nem de longe ele tem o perfil do Jonas, muito distante do perfil do Jonas, mas eu queria testar, eu queria ver qual que é. Foi um tiro certo, foi muito legal, porque o Dudu surpreendeu na leitura justamente porque o perfil dele não tem nada a ver com o personagem. E na leitura ele já trouxe uma construção que foi interessante. E a química também dos dois que precisa ter. Então eu achava uma baita injustiça do universo não fazer esse trabalho por falta de perfil. Quando eu li o texto me deu um desabar assim, uma necessidade de falar sobre isso, de ser isso. Eu tava com uma barba, que eu tava parecendo um viking, né? Aí a Lígia sugeriu de eu tirar a barba, eu tirei, enfim. Eu acho que essa é a maneira física de se aproximar da realidade do Jonas. Sofia Kissak, como eu te disse, ela é um personagem muito solitário. Ela só tinha o pai dela. Ela foi criada apenas pelo pai. A mãe abandonou quando ela tinha 2 anos de idade. Então ela tem essa figura muito forte, assim, do pai dela, né? Ele acaba tendo um câncer. Ela cuida dele no hospital. Então ela acompanha esse luto da doença junto com a morte. Ela é demitida do trabalho. Então uma série de fatos acontece com ela que faz com que uma névoa fique na cabeça dela, sabe?
E ela começa a curtir essa solidão e começa a se conhecer. Vários fatos vão contribuindo para ela se conhecer cada vez mais. Até o fato dela ser demitida, como eu te disse. E ela é demitida justamente por uma única questão: visibilidade. Ela não é vista, as pessoas não a notam. E aí o fato dela entregar uma câmera pro Jonas pra vê-la faz com que, quase como se fosse uma autoanálise dela. O Jonas começa a virar algo fundamental na vida dela para ela conseguir se conhecer. O Jonas, a primeira vez que eu li o texto, eu fiquei pensando onde eu encontraria um Jonas. E será que esse Jonas realmente existe em algum lugar? Porque aparentemente todas as pessoas, quando lerem esse texto, ouvirem esse texto, vão criar um distanciamento absurdo desses dois personagens, que é a Sofia e o Jonas. E quanto mais eu me envolvi com o texto, quanto mais eu mergulhei no universo desse Jonas, mais eu descobri que eu sou o Jonas. Que todas as pessoas têm um pouco desse Jonas, e tem um pouco dessa Sofia, que envolve uma solidão, que envolve uma timidez, que envolve uma dificuldade de se comunicar com o outro, que envolve uma insegurança de si, de uma história vivida e de uma história que há de vir a ser vivida. Então eu acho que o Jonas existe dentro de mim. E cada vez mais eu venho encontrando ele no meu comportamento diário. Eu acho que é isso. Ficamos desse jeito até o passeio acabar. Meu coração bate forte na minha cabeça como uma marreta. Olhando para o oeste. Próximo bastante para sentir sua respiração. Afundando devagar. Perto bastante para sentir o cheiro dela. E eu olho para baixo e eu vejo a sua mão esquerda a menos de alguns centímetros da dele. E eu olho. E eu olho. E eu olho, mas nada acontece. Ela fica parada. Desafiadoramente. É a história da Sofia e do Jonas. Eles não se conhecem, mas uma série de fatos faz com que os dois se aproximem e um vai morar no andar de baixo do outro. A Sofia mora no andar de cima, ela está alugando o apartamento de baixo porque o pai dela morreu, que é onde ele morava. E aí ela coloca para alugar, o Jonas ele aluga, começa a morar ali. Pelo jardim ela consegue vê-lo. E ela começa a ver esse rapaz, ela é muito solitária, ele também é muito solitário. A Sofia é viciada em comprar coisas em brechó, né? E viciada também em comprar coisas em brechó e mandar pra ela pelo correio, pra ela receber o presente, sabe? E aí ela faz isso, ela pega um monitor de bebês Wi-Fi, que ela monitorava o pai dela no andar de baixo, e manda pro Jonas pelo correio. O Jonas recebe e liga esse monitor. Só que a parte que filma está no apartamento da Sofia. E aí o Jonas começa a ver essa garota fazendo várias coisas. E ele começa a se viciar, monitorando essa garota pela tela. E aí começa esse vício. E aí um dia a Sofia deixa umas coisas caírem no chão. Ele escuta o barulho, vê que aconteceu alguma coisa e descobre que essa garota que ele está monitorando mora no andar de cima. E ele começa a perseguir ela quando ela vai a lugares. E começa essa perseguição até que acontece algo culminante que faz com que os dois se aproximem mais. E aí todo mundo vai ter que assistir.